Imagina uma ilha no meio do Oceano Atlântico, pequena, isolada, mas com um vulcão gigantesco no centro. Um lugar onde a terra pode tremer a qualquer momento e a lava pode descer destruindo tudo. Agora imagina que mesmo assim, pessoas decidiram viver ali. Não por escolha muitas vezes, mas por obrigação. Essa é a história da Ilha do Fogo, a segunda ilha de Cabo Verde a ser povoada. Uma história marcada por coragem, dor, resistência e muita força do povo. E é sobre isso que vamos falar hoje aqui no canal Fronteiras. Mas antes de começar, se tu ainda não viu o nosso vídeo sobre a primeira ilha povoada, a Ilha de Santiago, para tudo e vai assistir. Nele, explicamos como começou a colonização de Cabo Verde, quem foram os primeiros a chegar e por que Santiago virou o centro da história. Agora chegou o momento de continuar essa série com a Ilha do Fogo. Logo após os portugueses chegarem à Ilha de Santiago por volta de 1460, começaram a explorar outras ilhas do arquipélago. Uma das que mais chamou a atenção foi a Ilha do Fogo. Naquela época, ela foi chamada de Ilha de São Felipe, em homenagem a um santo católico. Mas logo o nome Fogo passou a ser usado por causa do enorme vulcão no centro da ilha, que soltava fumaça e fogo de tempos em tempos. Esse vulcão moldou não só a paisagem, mas a vida de todas as pessoas que viveram ali. Por volta de 1470, ou um pouco depois, começou o povoamento da ilha. Quem foram os primeiros? Portugueses vindos de Santiago, africanos escravizados trazidos à força da costa da Guiné e degredados, que eram pessoas condenadas por crimes em Portugal e mandadas para as colônias como forma de castigo. A maioria dessas pessoas não teve escolha. Foram jogadas ali e tiveram que sobreviver. Mas por que alguém escolheria viver ao lado de um vulcão ativo? A resposta é que muitos não podiam escolher. Os portugueses viam naquela terra uma oportunidade. O solo vulcânico era fértil e bom para a agricultura. Plantava-se algodão, uva, milho, feijão e batata doce. Também criavam gado e produziam vinho. Esse vinho, feito em terra quente, ficou conhecido em todo o arquipélago e até em partes da Europa. Mas essa produção não seria possível sem o trabalho pesado e forçado dos africanos escravizados. A primeira vila da ilha foi São Felipe, que até hoje é a cidade principal. Era o centro da administração colonial. Ali viviam os senhores de terras, os comerciantes e os responsáveis por controlar o que se produzia e o que se exportava. Fora da vila, nas zonas do interior e nas encostas do vulcão, moravam os trabalhadores, os camponeses pobres, os mestiços e os descendentes diretos de africanos escravizados. Essa divisão criou uma sociedade muito desigual. Enquanto alguns viviam em sobrados com varandas e influência, outros viviam em casas humildes de pedra e palha. Mas mesmo nessas condições difíceis, o povo criou formas de resistir. Resistia com a cultura, com a música, com a religião, com a forma de falar. O crioulo falado na Ilha do Fogo tem expressões únicas. É uma língua viva, feita na luta e no dia a dia. A ilha também sofria muito com o clima. A seca era frequente. Muitas vezes as plantações morriam e as pessoas passavam fome. E claro, havia o perigo do vulcão. Em 1680, por exemplo, o vulcão entrou em erupção de forma violenta. Em 1785, novamente. Em 1951, outra vez. Em 2014, milhares de pessoas perderam as suas casas. E mesmo assim, as pessoas continuavam ali, plantando, criando filhos, reconstruindo. E quem eram essas pessoas? Algumas famílias ficaram conhecidas. Por exemplo, os Montrond, descendentes de um conde francês que viveu na ilha no século XIX. Ele trouxe técnicas novas de agricultura e ajudou a desenvolver a produção de vinho. Os descendentes dele ainda vivem na ilha, principalmente em Chã das Caldeiras, a vila dentro da cratera do vulcão. Há também registros de sobrenomes como Barbosa, Pires, Andrade, Tavares, Montrond, Neves, Nunes e outros, muitos dos quais carregam origens diversas, de europeus, africanos e mestiços, que com o tempo formaram a identidade mestiça da Ilha do Fogo.
As igrejas também tiveram um papel importante na organização da vida social. A Igreja Matriz de São Filipe, uma das primeiras construções religiosas da ilha, foi palco de batismos, casamentos e outras cerimônias que marcaram a vida das famílias locais. A religião servia tanto como instrumento de controle colonial, quanto de consolo espiritual para as comunidades. Com o tempo, elementos da cultura africana foram se misturando às práticas católicas, formando uma religiosidade própria, resistente e profundamente ligada ao território. A educação na ilha era limitada. Por muitos séculos, apenas os filhos dos senhores tinham acesso à leitura e à escrita. A maioria do povo crescia sem escolarização formal, mas o saber popular, transmitido de geração em geração, manteve viva a memória da terra, dos ciclos do vulcão, dos períodos de chuva, das ervas medicinais, dos mitos e lendas que explicam a vida. Por exemplo, muitas famílias contavam histórias sobre o fogo que fala, uma forma mística de explicar os tremores e as erupções. Diziam que o vulcão avisava antes de explodir. Outros falavam da terra quente, como lugar sagrado, perigoso e poderoso. Essas narrativas fazem parte da cosmovisão local e ajudam a entender como o povo do fogo criou laços profundos com a ilha, mesmo diante dos perigos. A música e a dança também são formas de resistência. O cola-sanjon, o rabolo, o funaná e outras expressões artísticas mantêm viva a alma do povo foguense. Nas festas, nos batizados, nos casamentos, nos enterros, sempre há música. É uma forma de celebrar a vida, de lamentar as perdas e de se manter firme frente às dificuldades. E cada geração vai aprendendo com a anterior, mantendo a chama acesa. No campo político, mesmo sob domínio colonial, havia formas de resistência silenciosa. Pessoas se recusavam a trabalhar em determinadas condições, escondiam parte das colheitas, se organizavam em grupos familiares solidários. Com o tempo, surgiram figuras importantes que lutaram por autonomia, por dignidade e por reconhecimento. O espírito de resistência estava presente, mesmo que não nos moldes das revoluções armadas. Era uma resistência cotidiana, feita no silêncio, no gesto, na teimosia de permanecer na terra. A Ilha do Fogo também contribuiu imensamente para a diáspora cabo-verdiana. Muitas famílias começaram a migrar no século XIX e depois, com mais força no século XX, para os Estados Unidos, Portugal e outros países. O ciclo de seca, fome e falta de oportunidades levou muita gente a buscar vida melhor fora. Mas levaram com eles a cultura, a fala, os valores da ilha. Hoje, comunidades foguenses na diáspora mantêm viva a ligação com a ilha. Mandam remessas, constroem casas para as famílias que ficaram, organizam festas tradicionais, criam associações culturais. O fogo, assim, não é só um lugar geográfico. É uma presença emocional, um símbolo de identidade, um território que vive também fora de si. Mesmo com os avanços tecnológicos e as mudanças econômicas, o povo do fogo continua enfrentando desafios. O acesso à saúde, à educação de qualidade, à água potável, ao transporte e à moradia digna, ainda é um problema. As políticas públicas muitas vezes esquecem as especificidades da ilha, e isso precisa mudar. Valorizar a história do fogo é uma forma de exigir justiça. É uma forma de lembrar que o povo dali construiu muito, mesmo sem quase nada, que ali se vive com dignidade, com sabedoria, com coragem, que não se pode contar a história de Cabo Verde sem dar lugar de destaque à Ilha do Vulcão. Aqui no canal Fronteiras, o nosso compromisso é com a verdade. Queremos resgatar tudo o que foi esquecido, escondido ou apagado. Queremos mostrar que a história de Cabo Verde não começou com Portugal. Começou com o povo, com os que resistiram, com os que lutaram, com os que criaram algo novo em meio à dor. A Ilha do Fogo é um símbolo de tudo isso. É uma terra onde o chão treme, mas o povo permanece firme, onde o fogo destrói, mas também renova, onde há sofrimento, mas também alegria, dança, festa e fé. A cultura foguense é rica, forte e viva. É preciso valorizar isso. Hoje, muitos cabo-verdianos que vivem na diáspora têm raízes no fogo.
Estão nos Estados Unidos, em Portugal, na Holanda, em França. Levam com eles a memória dos antepassados. E essa memória precisa ser preservada, precisa ser contada, precisa ser ensinada às novas gerações. Por isso, se tu és de Fogo ou tens família de lá, sente orgulho. Orgulho da tua origem, da tua história, da tua gente. E se tu és de outra ilha ou da diáspora, lembra, essa história também é tua. Somos um só povo, um só arquipélago, uma só história. No canal Fronteiras, vamos continuar a contar essas histórias. Ainda vamos falar da Ilha Brava, da Ilha do Maio, de Santo Antão, de São Nicolau, de todas. Mas hoje, o nosso coração está no fogo. Hoje, a nossa homenagem é para esse povo que resiste há séculos. E antes de terminar, lembra, o nosso livro está na descrição. Ele é mais uma ferramenta para quem quer aprender, refletir e descolonizar a mente. Comenta aqui embaixo o que tu achaste. Partilha esse vídeo com quem precisa ouvir. E não esquece de se inscrever no canal Fronteiras. Fogo não é só lava. Fogo é memória, fogo é luta, fogo é povo.